Cumprimentos. Cumprimentar alguém vai além do aperto de mão. Em muitos grupos étnicos, como os Tonga e os Li, é comum que a saudação venha acompanhada de um leve curvar de cabeça ou até de uma reverência com os joelhos dobrados, principalmente ao se dirigir a pessoas mais velhas ou de autoridade. Shitenji. Nas áreas rurais, o uso do shitenji continua firme. É aquele pano estampado, vibrante, que pode ser vestido de várias formas. Serve de saia, de lenço, de avental ou de acessório cerimonial. Refeições. Em reuniões comunitárias ou jantares familiares, quem serve a comida costuma esperar os mais velhos comerem primeiro. Essa prática está ligada à sabedoria, à ordem social e à ideia de que o mais jovem aprende observando. Entre uma conversa no mercado e uma cerimônia familiar, o que se nota na Zâmbia é um senso profundo de respeito pelas relações humanas. A etiqueta não está escrita em placas ou manuais, mas aparece nos gestos mais simples do cotidiano. Número 5. Rituais da vida e da morte. Embora visitar a Zâmbia para fazer um safari seja a norma, existe também um outro lado desse país que é igualmente fascinante. E a gente está falando das tradições. Por trás dos parques, dos rios e da vida selvagem, a Zâmbia guarda uma riqueza cultural que sobrevive ao tempo. E entre danças, máscaras e cerimônias que cruzam gerações, cada povo encontrou seu próprio jeito de se conectar com o que veio antes. Rituais de iniciação. Likombi Liamizi. Um dos rituais mais marcantes por aqui é o Likombion, realizado pelos povos Luvali, no noroeste do país. Durante vários dias, os meninos passam por um processo de iniciação que marca a transição da infância para a vida adulta. Makishi. Eles desaparecem das aldeias e retornam cobertos por máscaras coloridas com danças, músicas e histórias que misturam ensinamentos com teatro. As máscaras são chamadas de makishi, cada uma representando uma figura diferente do mundo espiritual ou social. Identidade secreta. E o curioso é que os dançarinos nunca revelam sua identidade, nem para os próprios parentes. Outros rituais importantes. Komboka. Tem também o ritual dos Los conhecido como Boca, que acontece quando os rios transbordam. O rei da tribo se muda da planície para terras mais altas e essa mudança é feita num barco real gigantesco, acompanhado por centenas de remadores. O evento reúne multidões com tambores, vestes tradicionais e um desfile flutuante que parece saído de um filme. Xizungu. Já entre os Bemba, outro povo tradicional do país, existe um ritual de preparação para o casamento chamado Xungu. Jovens meninas passam semanas aprendendo sobre a vida adulta com mulheres mais velhas. É um momento de ensinamentos, cantos, danças e conselhos, onde tudo é transmitido oralmente no embalo de músicas ancestrais e rituais de purificação. Número 6. Lugares para visitar e histórias que ainda vivem. Como a gente já mostrou lá no comecinho do vídeo, quando apresentou a geografia da Zâmbia, o país é praticamente um parque a céu aberto, mas tem um lugar que rouba a cena. É a famosa Catarata Vitória, uma das maiores e mais impressionantes do mundo. E o apelido diz tudo: a fumaça que troveja. A névoa branca que sobe das quedas é tão intensa que pode ser vista a quilômetros de distância. E segundo a lenda dos povos Tokaleia, aquela fumaça é o sinal da presença de um espírito antigo que protege o rio. Atrações imperdíveis. Devil's Pool. Logo ali perto, em uma borda natural da própria catarata, fica um dos pontos mais radicais da Zâmbia, a Piscina do Diabo. Eu sei que o nome pode assustar. Esse lugar aparece só na época da seca e recebe esse nome porque é uma piscina que fica literalmente na beira do abismo. Dá para entrar na água e ver o rio despencando a centímetros dos seus pés. South Luangwa. Outro lugar que merece destaque é o Parque Nacional South Luangwa, considerado um dos melhores da África para fazer safari a pé. Nada de jipe. É você, um guia e os animais passando por perto no meio da mata. Parque Nacional de Kafue. Tem também o Parque Nacional de Kafue, que é um dos maiores do continente, cheio de paisagens diferentes e com uma variedade enorme de bichos, de leões a aves exóticas. É um destino menos turístico, ideal para quem quer uma experiência mais selvagem e autêntica. Número 7. A gastronomia. Na Zâmbia, o prato principal não vem do fogão industrial, mas da tradição oral passada de geração em geração. Quase toda a refeição gira em torno da nishima, uma massa feita com farinha de milho branco e água, mexida até ficar bem firme.
Ela não tem muito sabor por conta própria, mas é feita justamente para acompanhar os chamados reliches, que são os acompanhamentos, carnes, verduras, molhos ou legumes, tudo bem temperado. Sabores únicos. Mopane. Um dos recheios mais populares são as mopeons, lagartas ricas em proteína, crocantes por fora e macias por dentro. Elas são colhidas na época de chuva, secas ao sol e depois preparadas com pimenta, cebola ou até molho de tomate. Em muitos lugares são vendidas como petisco, direto na rua. Amendoim. Entre os vegetais mais usados estão as folhas de abóbora e de mandioca, sempre refogadas com tomate e amendoim moído. O amendoim, aliás, entra em quase tudo: molho, doce, salgado e até bebida. Buca-buca. As carnes mais consumidas são frango e peixe de rio. Um dos mais famosos é o buca-buca, pescado no lago Tanganica e servido inteiro com pele, cabeça e tudo. Ele pode ser grelhado ou cozido com ervas locais. No interior é comum ver as panelas grandes cozinhando tiboaboa, uma espécie de creme verde feito com as folhas da mandioca. Já nos mercados de rua, o cheiro de peixe seco sendo defumado é constante. Para beber, tem a muncoio, feita com raízes e milho fermentado, servida gelada em jarra de barro. É ácida, leve e refrescante. E em festas entra em cena chibuco, uma cerveja artesanal de milho, densa, encorpada e com sabor bem forte. Número 8. Sem banheiro. Tem coisas que parecem tão básicas que a gente nem pensa. Entrar no banheiro, fechar a porta, usar a privada, dar descarga. Mas por muito tempo isso simplesmente não fazia parte da rotina de boa parte dos moradores da Zâmbia. Pois é, pode até parecer mentira, mas até poucos anos atrás boa parte dos lares da Zâmbia não tinha banheiro. Saneamento adequado. Segundo os dados mais recentes do próprio governo, só 36% das famílias zambianas têm acesso a saneamento adequado. Nas cidades, esse número até se aproxima dos 70%. Sem banheiro. Quase 3 em cada 4 moradores rurais vivem sem banheiro algum. Estamos falando de mais de 7 milhões de pessoas. E assim a gente encerra nossa viagem por um país de beleza milenar, cultura riquíssima e contrastes que desafiam qualquer ideia simples. E você, o que achou dessas curiosidades? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por nos acompanhar até aqui e nos vemos na próxima aventura por esse nosso belo mundo.